Salve meu povo! Tudo tranquilo? Pessoal, o projeto de hoje aqui no canal é um escudo que eu fiz pro Faker. E eu tô então criando aqui o template, que servirá de guia para eu cortar e pintar as peças desse projeto. Eu tô usando o Photoshop e o desenho desse escudo tem como referência o próprio escudo do He-Man Origins. Mas vocês verão que o escudo lembra um pouco o escudo das figuras Classics e Vintage também. E eu vou deixar o template disponível para download aqui na descrição do vídeo. Então pessoal, além do template que eu já imprimi, eu vou usar alguns materiais e ferramentas bem específicos, mas vocês podem substituir esses materiais e essas ferramentas numa boa. E essa é a ideia do vídeo, pôr a criatividade de vocês para trabalhar, beleza? Eu vou usar um pedaço de fita de borda, que é esse material utilizado na marcenaria para revestir os topos das peças de MDF. Vou usar novamente o PVC e essa chapa aqui eu consegui utilizando a mesma técnica que eu já mostrei lá no vídeo do calabouço do castelo. E aí, para cortar o PVC e a fita de borda, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é um cortador de círculo, que é usado aí na confecção de bottoms. Eu tenho aqui uma prensa de bottoms, então eu decidi usar esse cortador nesse projeto aqui. E eu vou usar novamente também esses apliques de unha. E eu vou usar a cola instantânea e provavelmente eu use também a cola de contato. Eu transferi o molde do escudo para a chapa de PVC e colei aqui um pedaço de fita dupla face na base do meu cortador, porque o PVC é um material muito liso, e isso vai evitar aí que o cortador escorregue. E agora é só começar aqui o corte desse círculo, mas eu sei que essa daqui é uma ferramenta que nem todo mundo tem aí em suas caixas de ferramentas, Então você pode também cortar o PVC utilizando uma tupia, ou você pode também aquecer o PVC e aí cortar a peça com uma tesoura. Esse cortador aqui, pessoal, ele é usado para cortar papel. Eu que estou forçando a barra aqui para tentar cortar o PVC. Por isso, eu precisei dar aqui várias e várias passadas com a lâmina. Mas por fim, deu certo. E para tirar as rebarbas, eu vou usar aqui uma lixa número 180. Agora eu vou cortar o próximo círculo, do mesmo diâmetro, só que agora na fita de borda. E essa fita, pessoal, é sobra de uns móveis que eu fiz aqui para casa. Mas você pode dar um pulo aí em alguma marcenaria na sua cidade e pedir um pedaço, porque isso aqui, cara, é um material muito barato e no geral sempre sobra pedaços por aí. E já com a fita, o corte da peça foi muito mais rápido. E aí, pessoal, enquanto eu cortava aqui a fita de borda, me veio à cabeça que você pode fazer o escudo usando apenas a fita de borda. É só você cortar aí uns 3 círculos do mesmo diâmetro e colar um no outro. E como vocês viram, a fita de borda dá para cortar até com a tesoura numa boa. Eu vou usar aqui essa outra parte do template e fazer a marcação de onde eu farei os cortes vazados ali na cruz do escudo. Eu poderia fazer esse corte à mão livre, mas eu vou usar aqui essa peça do próprio cortador, que tem o mesmo diâmetro do círculo maior, e vou usar também aqui uma bateria velha de computador para fazer um guia aqui no corte do círculo menor. E aí com o estilete de precisão eu vou fazendo os cortes dando no mínimo 2 passadas em cada parte. Eu vou transferir agora esse vazado para a peça de PVC e como eu tenho que colar com muita precisão, eu vou unir essas peças aqui com a cola de contato, porque a cola de contato vai me dar uma leve margem de ajuste, caso eu precise aí dar uma reposicionada na peça. Com um palito de madeira eu passo a cola até o limite da marcação que eu fiz e depois é só esperar uns 5 minutos antes de unir as peças. E agora que a cola já está seca ao toque, é só unir aqui, alinhando bem os contornos e com bastante cuidado. Talvez no vídeo não dê pra ver, pessoal, mas a fita de borda ela tem uma leve textura, e eu até poderia deixar assim, mas eu achei melhor lixar. E como a fita de borda é bem fina, eu vou usar agora uma lixa número 400 para não desgastar demais a peça.
Já aqui nas laterais eu vou fazer um refilamento, ó, usando uma lixa de unhas número 180. Eu vou fazendo aqui um desbaste um pouco angular, né, para dar uma leve chanfrada na borda do escudo. E para limpar o excesso de cola, eu vou usar um pano levemente umedecido com querosene. Peça totalmente limpa e agora eu vou colar os pinos do escudo. E eu vou usar aqui esses apliques de unha. E aí, pessoal, eu sei que vocês devem achar que esses materiais que eu uso aqui são meio fora da curva, né? Mas, cara, na boa, criar suas próprias peças tem muito disso, né? Improvisar e usar os materiais que se tem à mão. E desde a primeira vez que a minha esposa sugeriu esses apliques, eu tenho agora aqui um estoque desses caras. Eu comprei de vários tamanhos e essa cartela aqui, por exemplo, eu paguei apenas R$ 1,70 e vai dar para usar em uma pancada de projetos. Então, pessoal, não deixem de visitar aí, ó, as lojas de artesanato e de cosméticos do seu bairro. É inspiração garantida. E dessa cartela aqui maior, eu vou usar então essa meia pérola no meio do escudo. Eu só vou precisar baixar um pouco a altura dela, né, para ficar ali numa escala um pouco melhor. Eu vou aproveitar aqui meu taco de lixa e fazer o desbaste que eu preciso. Olha aí a diferença na altura. Eu fiz a marcação no centro do escudo e eu vou colar com a cola instantânea. Eu uso aqui esse lápis de cera, né, como se fosse uma pinça para içar os apliques. E essa foi outra dica que eu ganhei aqui da minha patroa. Essa outra peça aqui do template eu vou usar para transferir a marcação dos demais pinos do escudo. E aí o tamanho mais compatível que eu achei foi o dessa cartela, ó, e eu já separei ali então um total de 12 apliques, que eu vou colar agora com a mesma técnica que acabei de utilizar, a cola instantânea, o lápis de cera e muita calma. Um detalhe que eu já estava quase esquecendo é que no escudo do He-Man ainda tem mais esse relevo aqui, ó. É como se fossem duas peças, uma em cima da outra. Então eu vou ter que dar uma desbastada aqui para criar uma base plana e aí sim poder colar o aplique menor por cima. Agora sim, tudo devidamente colado e eu vou dar uma lixada de leve apenas para retirar um pouco do brilho desses apliques. E eu estou usando agora uma lixa número 600. Pessoal, eu cortei aqui essa tirinha de PVC e depois de lixar as rebarbas eu dividi em dois pedaços. Cada um tem aqui mais ou menos uns 28 milímetros. E essas peças irão fixar as tiras que vão prender o braço do personagem no escudo. E para essas tiras, ó, eu vou usar esse material aqui, que é o Montana, né? Que é um material sintético que simula couro. Pessoal, eu comprei isso aqui há alguns anos porque eu queria muito fazer uma carteira artesanal. E aí eu fiz essa daqui, ó, que eu uso até hoje, e acabou sobrando esse pedaço do material que eu guardei. Eu vou usar então dois pedaços dessa tira e elas irão envolver o braço do personagem. Um no meio do seu antebraço, né? E um aqui na sua mão. Nessas peças de PVC eu vou fazer dois rebaixos nessas marcações aqui. E aí eu vou encaixar aqui as tiras do couro sintético. E para fazer esse rebaixo eu vou usar uma lima de precisão do tipo agulha. E olha só como ficou. E eu vou dar aqui ainda uma leve arredondada nas pontas dessas peças.
Meu povo, o que eu tenho aqui agora então ó, é essa tira, né, que ficou com 4,5 cm e essa menor aqui que ficou com 37 mm. E de largura aqui elas devem ter ali mais ou menos uns 3 ou 4 mm. Eu vou fixá-las com a cola instantânea, tomando cuidado para que a parte lisa do Montana fique para baixo. Aqui no escudo eu fiz essa marcação, ó, dividindo ele no meio, né, e alinhando com a cruz que tem ali na frente. E o suporte eu vou colar aqui então, né, um de cada lado, mas antes eu vou marcar a sua posição para aplicar a cola no lugar certo. Eu já fixei as tiras na outra peça do suporte, mas antes de colar no escudo eu vou fazer um teste. Eu vou pedir agora para a Alice me ajudar aqui, né, e ver se o braço do personagem vai se encaixar numa boa. Ah pessoal, eu resolvi colar apliques aqui no suporte também. Eu acho que faz sentido, né? Simular aqui também os pinos que mantêm as tiras no lugar. Agora bora colar o suporte no escudo. Mas antes eu vou proteger as tiras com fita crepe para evitar que elas se sujem na etapa da pintura. Eu vou primeiro colar só um dos lados, né? E o outro lado eu vou colar só depois que eu pintar tudo. Pessoal, como eu vou pintar com tinta acrílica, eu vou aplicar aqui uma camada de primer antes. Mas se eu fosse pintar com tinta vinílica ou alguma outra tinta aí à base de solvente, eu poderia pintar direto na peça numa boa. Dei apenas uma demão e já cobriu tudo. Eu preparei esse tom de laranja, né, misturando aqui o vermelho com o amarelo, deixei bem diluído e vou aplicar com um pincel redondo de cerdas bem macias. E se esse pincel aqui marcar muita pintura, eu tenho outro maior ali para tentar corrigir. Bom pessoal, e depois de 5 demãos de tinta, o escudo ficou assim. Eu achei que ficou bem lisa a pintura, cara, praticamente sem nenhuma marca das cerdas do pincel. Agora com a tinta vermelha eu vou pintar o miolo do escudo. E agora sim, ó, provavelmente a pintura ficará com algumas marcas, né, pois eu teria que usar um pincel bem menor. Aqui pessoal, com 3 demãos cobriu muito bem, mas ficaram mesmo algumas marcas das pinceladas. Mas como eu ainda vou aplicar aqui um verniz fosco, eu acho que vai dar uma disfarçada nisso. Ó, e com o verniz completamente seco, esse é o resultado final da pintura. Agora é só retirar aqui essa fita crepe. Ó, acabou que a tinta vazou um pouco aqui, pessoal, nos cantos, ó, mas isso é bem fácil de limpar. Eu só vou colar tudo antes, né, e aí depois eu limpo. Mas para colar no lugar certo, eu vou marcar a posição da peça. Eu vou aplicar um pouco de cola bem no meio da marcação que eu fiz, e é pouca cola mesmo, pessoal, para evitar que ela escorra ali por baixo da peça. E aqui eu tô limpando as tiras, né, com um pouco de cera de polimento e um cotonete. E agora é a hora da verdade, pessoal. Ó, depois que eu apliquei o verniz, o tom de laranja ficou um pouco mais escuro, né, e não bate 100% ali com a cor dos acessórios do Faker.
mas eu acho que dos males, cara, esse aí é o menor. E eu acho que era isso, né, meu povo? Eu espero que vocês tenham curtido mais esse projeto e que eu possa ter plantado aí algumas ideias nas cabeças de vocês. Beleza? Eu vou preparar ainda um tridente pro aquático e algumas paradas aí pro mandíbula também. Mas me deixem saber aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Um abração pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.